Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo belezinha? Espero que sim. Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fração, tudo bem? Mas uma parte específica da matéria fração, que é a comparação entre frações. Tranquilinho? Então é basicamente saber qual fração é maior, qual fração é menor, se as frações elas são iguais e assim por diante. Tudo bem? Para a gente estudar a comparação entre frações, galera, existem dois jeitos. Quando os denominadores são iguais ou quando os numeradores são iguais, belezinha? Então bora lá. Coloquei uma definição aqui pra gente, galera, que é sobre frações com denominadores iguais. Vamos estudar primeiro este caso, que diz o seguinte, ó: quando duas ou mais frações têm o mesmo denominador, a maior delas é a que tem o maior numerador. Então o que essa definição está dizendo para nós, galera? Tá falando o quê? Que quando nós temos denominadores iguais, a maior fração entre as duas ou mais, tanto faz, vai ser o quê? A que tiver maior numerador, ou seja, a que tiver o numerador maior do que a outra, belezinha? Mas vamos parar para pensar, galera, vamos dar uma refletida aqui, ó. Bom, vamos supor que a gente pegue duas barras do mesmo tamanho, tranquilinho? São iguaizinhas. E a gente divida essas duas barras em 4 pedacinhos iguais, tanto na primeira quanto na segunda, tranquilo? Mas, na primeira barra, na barra 1 aqui, eu vou considerar apenas 2 pedaços. Então, esta fração aqui, como a gente já estudou, a gente coloca 2 quartos, belezinha? Tranquilo. Porque 2 é a quantidade que eu escolhi, né, das partes que eu escolhi, e o número 4 aqui é o total de partes que eu tenho. Joia, fechou? E na nossa segunda barra, na barra 2, a gente também dividiu em 4 pedaços, iguaizinho, mas neste caso eu quero 3 pedaços ao invés de 2. Então a nossa fração vai ficar o quê? Vai ficar 3 quartos. Tranquilinho? Joia! E bom, vamos comparar essas duas frações aqui. Bom, pela nossa definição, nós temos os denominadores iguais, então aqui está tudo igual, belezinha? Mas para a gente saber qual é maior e qual é menor, nós temos que o quê? Olhar para o numerador, gente, para o númerozinho aqui, ó, para os dois números de cima, fechou? E qual numerador foi maior, ou seja, qual aqui em cima for maior entre os dois, vai ter a maior fração, belezinha? E bom, olhando aqui, ó, entre 2 quartos e 3 quartos, a gente sabe que o 3 é maior do que o 2. Então, esta fração aqui é menor do que esta. E nós representamos desta seguinte forma aqui, ó. Tranquilinho? Nós estamos indicando que esta fração é menor do que essa aqui. Joia? E, bom, se a gente olhar também, galera, pela nossa figura aqui da nossa barra, percebe uma coisa, que a quantidade que eu escolhi desta barra, ela é maior do que essa aqui, ó. Olha, essa aqui tem 3 e essa aqui, ó, diminuiu e tem 2. Belezinha? Mas muitas vezes, galera, nos exercícios aí da vida que a gente vai encontrar, a gente não vai ter uma figura para comparar ali no olhômetro, né? E como é que a gente faz nesse caso? A gente vai correr? Não, a gente não vai correr não, a gente vai, ó, para cima deles. E como é que a gente vai para cima deles? Usando a nossa definiçãozinha aqui. Então, ó, vamos reparar, coloquei uns 3 exemplinhos aqui para a gente trabalhar. Neste primeiro exemplo, eu quero saber qual dessas duas frações aqui é a maior. Bom, primeira coisa, a gente tem que olhar se os denominadores são iguais. 5 e 5 são iguais, beleza. Agora, para saber qual é maior, nós temos que olhar o quê? O numerador, o númerozinho aqui de cima. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que o 3 é maior do que o 1. Então, por consequência, essa fração aqui é maior do que essa. Então, a gente vai indicar desta seguinte forma aqui. 3 quintos é maior do que 1 quinto. Belezinha? Bora para a próxima. Na próxima, nós temos 2 terços e queremos comparar com 1 terço. Bom, denominadores iguais, 3 e 3. E os numeradores? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, pela nossa definição, como o 2 terços aqui, o 2 tem um numerador maior do que 1 terço, a gente sabe que esta fração aqui, ela é maior do que esta outra aqui. Fechou? E agora a gente inverte o sinalzinho, beleza? Bora para a próxima. Aqui nós temos 5 oitavos e queremos comparar com 3 oitavos. Joia? Denominadores iguais, vamos olhar para os numeradores. Bom, 5 e 3. Então, por consequência da nossa definiçãozinha aqui, a gente sabe que o quê?
que o 5 é maior do que o 3, beleza? Então, esta primeira fração é maior do que a segunda. Então, a gente vem aqui, ó, e marca. Tranquilinho, galera? Bom, galera, agora partindo para a segunda opção que a gente tem para comparar frações, é a seguinte, ó. A gente vai comparar frações quando também nós tivermos os numeradores iguais, mas os denominadores sendo diferentes, certo? E como é que a gente faz isso, né? Primeiro, obviamente, nós vamos olhar para os numeradores. Se eles forem iguais, nós vamos olhar para os denominadores. Tá, beleza, mas e agora, né? O que eu faço? Bom, coloquei uma definição aqui pra gente, galera, que é a seguinte, ó. Frações com numeradores iguais. Quando duas ou mais frações têm o mesmo numerador, numeradores iguais, a maior delas é a que tem menor denominador. Então, bom, vamos parar um pouquinho para pensar nessa definiçãozinha. Tá falando aqui pra gente, galera, que quando a gente tiver numeradores iguais, nós vamos ter que olhar para o denominador, beleza? Mas como é que a gente compara olhando para os denominadores? Bom, a gente vai comparar da seguinte forma, ó. Quando o nosso denominador ele for menor, nós vamos ter o quê? Uma fração maior. E quando nós tivermos um denominador maior, nós vamos ter o quê? Um denominador menor. Então a gente tem que olhar qual dos dois ou mais denominadores vão ser maior ou menor. Então, repetindo, o denominador que for menor vai ser a maior fração. E o denominador que for maior vai ser a menor fração. Belezinha? Então bora lá. Coloquei um exemplinho aqui para a gente ver na prática como é que funciona. Bom, vamos supor aqui, galera, que a gente pegue duas barras iguais, uma, duas, e esta primeira barra eu divida ela ao meio. Vem aqui, ó, pumba, belezinha, dividir ao meio em partes iguais. E esta nossa segunda barra eu venho aqui, ó, e divido ela em 4 partezinhas iguais, belezinha? E, bom, nesta primeira barra eu considerei apenas uma parte, rachurei aqui. E nesta segunda barrinha, eu considerei também apenas uma parte das 4 que a gente dividiu, belezinha? E, bom, como é que eu represento esta primeira barra em fração? Bom, considerei um pedaço de 2 que eu dividi, então esta aqui é 1 sobre 2, belezinha? E como que a gente considera esta aqui? Eu peguei uma parte de 4 ao todo. Então a gente vem aqui, ó, e coloca o quê? 1/4, belezinha? E agora, se a gente prestar bastante atenção, os nossos numeradores são iguais, não é isso? E o que a gente tem que fazer agora? Agora nós temos que olhar para os nossos denominadores, belezinha? E pela nossa definiçãozinha aqui, galera, o nosso denominador que for maior vai ter a menor fração. E o denominador que for menor vai ter a maior fração. Então, bom, olhando aqui, ó, nós temos denominadores 4 e 2. Bom, até onde eu sei, 4 é maior do que 2, não é isso? Então, pela nossa definição, esta fração aqui vai ser menor do que essa fraçãozinha aqui, certo? Então, meio é maior, a gente vem aqui e marca, é maior do que 1/4, não é isso? Então, esta fraçãozinha é maior do que essa. E ó, galera, olha pela figura. Mesmo se a gente pegar uma parte só da que a gente dividiu em duas, ela vai ser maior do que uma parte de quando a gente dividiu em 4. Dá para perceber, né? Olha o tamanho desta parte aqui para essa aqui. Diminuiu, certo? Mas muitas vezes nós não vamos ter, né, na nossa vida, aí, na nossa rotina acadêmica, a figurinha explícita para a gente ali. O que a gente faz, né? Coloquei 3 exemplinhos aqui para ver como ocorre a nossa definição na prática sem o auxílio da nossa figura, beleza? Nosso primeiro exemplo, a gente tem aqui, ó, 3/5, 3/6. Qual que é maior? Bom, vamos olhar para os numeradores. Numerador igual, valendo 3, mas os denominadores diferentes. Um está valendo 5 e o outro está valendo 6. E a gente acabou de ver, se eu tiver um denominador menor, a nossa fração ela é maior. Então, neste caso, 5 é menor do que 6, então esta fração é maior do que essa. Então, a gente vem aqui, ó, e marca que esta fração é maior do que essa. Belezinha? Bora pro próximo. Força aí, guerreiros e guerreiras. Aqui a gente tem 7 sobre 8 e do outro lado nós temos 7 sobre 12. Olhando para os denominadores, são iguais e valem 7, não é isso? E, bom, agora a gente tem que olhar para os nossos denominadores. 8 e 12. Até onde eu sei, né, 12 é maior do que 8, não é isso? Então, o que acontece?
se o nosso denominador ele é maior, a gente vai ter uma menor fraçãozinha. Então, 7 sobre 8 é maior do que 7 sobre 12. Então, a gente vem aqui, ó, e marca. Belezinha? Essa fração é maior do que essa. Bora para o nosso último exemplo. Ó, nós temos 9 sobre 13 e também 9 sobre 7. Joia? E o que a gente tem que olhar? Primeiro, numerador, de praxe. Este numerador é igualzinho a este numerador. Os dois valem 9. E vamos olhar para o denominador agora. 13 é maior do que 7. E, bom, se eu tenho um denominador maior, essa fração é menorzinha, beleza? E como eu tenho denominador menor, essa fração é, ó, a maior. Então, neste caso, como é que a gente escreve? A gente escreve que 9 sobre 7 é maior do que 9 sobre 3. Belezinha, galera? E, bom, gente, foi isso que eu trouxe aqui para a gente trabalhar sobre comparação de frações. Espero que eu tenha ajudado ao máximo vocês, que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas. E, bom, é isso, tá bom? Muito obrigado pela atenção e bons estudos. Valeu, galera!